Bom dia, hoje é segunda-feira, 5 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Vamos começar a semana falando sobre segurança pública com o delegado seccional de Santos, Manuel Gatto Neto. Doutor Manuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Muito obrigado, Natalina. E a delegada Marta Virgini, chefe da Delegacia de Atendimento ao Turista. Doutora Marta, bom dia, seja muito bem-vinda. Excelente dia, obrigado pelo convite. Você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, 13988779496. Só enviar sua mensagem, o seu vídeo quer dar um alô pra gente, começando essa semana, só se ligar no nosso WhatsApp. Doutor, começa o nosso bate-papo com o senhor. O senhor está à frente da seccional desde 2015. De lá para cá, quais foram os principais desafios vencidos e quais ainda são os desafios a serem superados? Então, o trabalho cotidiano da polícia é uma luta, né? São uma série de ganhas e perdas todos os dias. Bom, as principais conquistas que nós tivemos são principalmente no ano de 2015 e 2016, com a queda nos índices de criminalidade. 2015, nós derrubamos todos os índices de criminalidade, que são os registros de furto, de roubo, de homicídio e de latrocínios. Outra conquista também foi o sucesso das operações Verão. Operação Verão 2015, 2016 e 2016, 2017, onde não tivemos nenhum problema grave registrado, né? Todas as ocorrências foram bem atendidas, em tempo rápido, conseguimos desonerar a polícia militar dos plantões. A criação da CPJ Verão, junto ao 7º Distrito Policial, foi uma boa providência nesse sentido. Como conquista também, nós temos aí o inquérito digital. Desde agosto de 2016, aqui na seccional de Santos, nós temos um inquérito policial digital. Não precisa mais de papel, é tudo online. É lógico que ainda a gente tem o acervo mais antigo, né? Mas os novos inquéritos são todos digitais. Isso facilita demais, né, doutor Manuel? Sim, rapidinho. Rapidinho você entra no sistema e os dados não se perdem, isso que é o mais importante. A segurança também desses dados, né? Lembrando que está garantido o acesso aos advogados, né? A gente respeita tudo isso. Como conquistas, temos várias, né? Vamos lá. A gente tem que passar tudo isso para a população, sabe por quê, doutor? A gente vive hoje um momento muito delicado no nosso país, né? Onde todo dia, eu acho que o brasileiro acorda e pergunta qual vai ser a nova surpresa dentro da nossa política. Então, assim, as pessoas estão cansadas de más notícias, né? Então, quando a gente traz aqui dois extremos da polícia, uma que cuida do atendimento ao turista numa região turística e o outro que cuida de uma região enorme, que é o delegado seccional, com todas essas conquistas, a população pode ter o que comemorar, né, doutora Marta? É sempre um desafio. A nossa carreira que a gente escolheu, que a gente ama de paixão, ser delegado de polícia, participar da instituição Polícia Civil, ela é um desafio constante. Mas nós vivemos, sim, coisas boas e coisas ruins. O crime faz parte. Se não tivesse o crime, a instituição não teria sido criada. Então, nós existimos para trabalhar essa parte da sociedade que, infelizmente, acontece. Mas milhares e milhares de policiais trabalham manhã, tardes e noites a fim de ajudar e cuidar da sociedade. Então, tem coisa boa, só que ela não é tão divulgada quanto os problemas. Porque eu entendo, os problemas chocam, os problemas trazem a atenção. O que é bom, as pessoas entendem como obrigação, então não valoriza tanto. Mas o ser humano que compõe essa instituição, porque as polícias são entes, né, fictícios. Sim. São as pessoas que trabalham nela que fazem a polícia. E sim, existem muitos trabalhadores, muitas pessoas dedicadas que dia e noite, plantões, madrugadas, natais, ano novo, estão ali para servir a população. Então, contar, né, o doutor Manuel tem a oportunidade de contar um pouquinho do que essas pessoas fazem de certo, vale a pena. Sem dúvida. Eu quero que continue essa lista de conquistas, por favor. Vamos lá, as coisas boas, então. Nós, em agosto de 2015, inauguramos aqui na cidade de Santos o NECRIM, que é o Núcleo de Conciliação Criminal.
ele funciona nos casos de menor potencial ofensivo. Um crime de injúria, de ameaça, nas brigas de vizinhos. Então, esses vizinhos que estão se desentendendo são chamados até essa unidade policial para tentar lá uma conciliação. A delegada vai mediar essa conversa e eles vão chegar a uma composição. Isso desafoga também, né, o atendimento. Perfeito. É um pacificador social. Ele evita que esses vizinhos continuem a brigar e possa chegar até nas vias de fato. Fim trágico, né? Hoje, esse fim de semana, a gente teve, inclusive, em virtude de uma briga de trânsito, um guarda municipal perdeu a cabeça e acabou matando um caminhoneiro, né? Então, assim, a gente vê que, às vezes, a intolerância está tamanha que as pessoas, se não forem levadas à conversa, realmente, às vezes, acabam agindo sem pensar. Perfeito. E o Necrim tem um índice de 90% de conciliação. Que bom. Olha, isso vai depois para o Poder Judiciário, né? Tem vistas lá o Ministério Público. Uma vez homologado, tem força de sentença. Tá? Então, isso é muito positivo. Outra conquista bastante importante foi a criação do setor de homicídios aqui em Santos. Nós temos hoje uma equipe muito boa, treinada para atender os locais de homicídio e de latrocínio. Coisa de primeiro mundo, porque este ano a gente está com mais de 70% dos casos esclarecidos. Investigação pura. Vamos lá, mais coisas positivas. A criação do setor de retrato falado. Salvo engano, só o DHPP, o Departamento de Homicídios em São Paulo, e o DINTER6, aqui em Santos, que tem esse setor de retrato falado. São policiais treinados a fazer um retrato falado com mais de 40 mil caracteres da face humana. Então ele sai como uma fotografia. Isso atrelado, por exemplo, ao setor de homicídios, a gente consegue entender o porquê do sucesso de muitas operações. Sim, perfeito. Nós tivemos um caso também recente em São Vicente. É um caso de estupro, onde a vítima conseguiu descrever com bastante detalhe a figura do seu estuprador. E dias depois os policiais encontraram com esse rapaz na rua. Acharam suspeito, levaram na delegacia, submetido ao reconhecimento pessoal, direto, foi positivo. Então, foi esclarecido o crime de estupro. Isso para citar que tem vários outros. Né? Bom, como positivo também, nós temos as nossas operações policiais, né? Com bastante repercussão na mídia, que nós pretendemos aí continuar. E, por último, aqui, a produtividade policial da Seccional de Santos. A Delegacia Geral fez uma tabelinha onde ela pontua as ações policiais. Uma prisão, um ponto. Apreensão de drogas, outro ponto. Apreensão de uma arma. O relatório final do inquérito policial. Tudo isso é pontuado no estado de São Paulo inteiro, né? E a Delegacia Seccional de Santos está entre a segunda de todo o estado de São Paulo. Nós ficamos em segundo lugar em 2016 e 2017 também. Estamos aí cabeça com cabeça com Sorocaba. Olha que Sorocaba é muito maior que a gente, né? Nós estamos muito felizes aí com essa produtividade dos policiais civis aqui da Seccional de Santos. Doutora, como que a senhora começou a carreira? A senhora, a Delegacia de Atendimento ao Turista, para quem não sabe, foi reinstituída em 2013, está instalada dentro do Porto de Santos. E a fala da senhora, no começo do nosso programa, é encantadora, porque existe uma fala que trabalhe com o que ama e não trabalhará um dia sequer na vida. Essa é a sensação que eu tenho quando a senhora falou dos policiais. Como é que a carreira de polícia aconteceu na vida da senhora? Assim, não sei, eu sempre quis, desde pequena, eu era bailarina, professora de balé, meu primeiro emprego, mas dizia que eu seria delegada de polícia, nunca quis outra carreira. E aí fui fazer o curso de Direito porque precisava, né? Então, tem que ser bacharel em Direito para passar no concurso depois, concorrer ao cargo. E fiz isso.
E foi um sonho. Então eu brinco que eu vivo o meu sonho. E por causa disso eu tenho uma outra atividade que eu estimulo as pessoas a viverem esse sonho. Eu falo com muita frequência, há uma pesquisa, Nathalie, que 80% dos brasileiros são infelizes no que fazem. Eu com certeza estou nos 20%. Eu também. Né? Estamos, essa mesa tem sorte, ela compõe parte dos 20% que ama o que faz. Só que as pessoas que não amam o que fazem, o que fazer então? Então buscar alguma alternativa e começar a plantar e viver desse sonho. Eu acordo muito feliz para ir trabalhar. Acordo muito feliz para vir aqui falar um pouquinho da minha instituição, que é uma instituição não muito compreendida pela sociedade. Então, eu acho que a gente tem obrigação sim de falar, de defender, de mostrar qual é o ponto de vista de quem está do lado de dentro. Então, por que eu virei delegada? Sinceramente, eu não sei. Sempre tive esse sonho e tive a oportunidade de realizá-lo. E acho que no dia a dia a gente tem que viver também esse sonho do começo ao fim. A senhora falou que a Delegacia de Turismo, muitas vezes, ela é confundida com Delegacia do Porto. Uma coisa é Delegacia do Porto, outra coisa é Delegacia de Atendimento ao Turista, embora ambas possam trabalhar em conjunto. Na verdade, é um pouquinho de cada. Que a delegacia, como ela está situada no Porto de Santos, então os crimes da esfera estadual que aconteçam margem do Porto, Santos, Guarujá e um pedacinho de Cubatão, vêm para a minha unidade. Então é fato, ela também é Delegacia do Porto. Mas ela foi criada, na sua essência, para atender os turistas que passam lá na época da temporada. É que uma parte da temporada não acontece, né? Então, de abril a outubro não tem navio, então a delegacia fica, na sua essência, com os crimes do Porto de Santos. Mas, na temporada, muito mais em atendimento ao turista. E quando a gente pensa, ela chegou a ser instituída, foi fechada e reinstituída em 2013. Desde 2013 é a senhora que está à frente da unidade. Quais foram os principais desafios vencidos? Olha, eu trabalhei lá em 2008 como assistente. A doutora Elizabeth Lins era titular à época, então eu já tinha passado pela delegacia como assistente. Aí fui convidada para ir para São Paulo, trabalhei na Academia da Polícia Civil, na Secretaria de Concursos Públicos, é onde começa, né, a minha paixão pelos concursos públicos. Eu fico quase 8 anos lá, e aí recebo o convite, porque a delegacia seria reinaugurada. Então, o divisionário à época me convidou e para voltar para minha cidade. Você sabe como santista é bairrista, a gente adora voltar para nossa terra, então voltei correndo. E aí vai fazer 4 anos agora, dia 13, que a gente reinstalou a delegacia do zero. E eu tive a sorte de, como ela era do zero, escolher os policiais que iam trabalhar comigo. Coisa que o doutor Gato pode dizer, não é fácil. Normalmente a gente cai na delegacia e trabalha com as pessoas que tem. Eu tive a sorte, eu sou uma pessoa de sorte, o universo me ajuda bastante, e eu escolhi. Então, a minha delegacia ela é composta realmente sua equipe. Pela minha equipe. E eu sou ousada a dizer que são os melhores. Na verdade, eu gosto muito deles. Então, a delegacia, os nossos desafios, Nathalie, hoje ela está mais fácil, porque a gente já tem 4 anos lá, mas no início era conseguir ajudar os turistas que esqueciam documentos para embarcar de viagem. Então você imagina, a família, a criança, o pai, a mãe, o casal recém-casado de lua de mel e esqueciam um RG. Gente, mas como que pode? Então, prepara a viagem toda e esquece o documento para embarcar? A mulher leva 2, 3 opções de sapatos para a noite de gala, mas esquece o RG. E 3 sapatos não embarcam. Com RG precisa. Então, é uma brincadeira, mas ela é muito real. Ainda é real. Aí nós, para tentarmos ajudar essas famílias, que eram dezenas por dia, por escala, nós criamos um posto de identificação dentro da delegacia. Então, hoje eu consigo emitir RG em 2, 3 horas, coisa que se for no poupa-tempo leva 5 dias. Então, esse foi um desafio que nós vencemos. Mas ele tem um detalhe, RG é estadual. Então, eu só consigo ajudar hoje os turistas do estado de São Paulo. Quem é de fora, eu não consigo ajudar. Então, mas aí, realmente, eu não tive saída, porque o dia que o RG for nacional, talvez eu consiga. Quem sabe? Quem sabe? Então, 2 desafios que a gente tem é essa situação do documento do turista que eles veem, infelizmente, o brasileiro não se apega aos detalhes e sofre, e a questão dos incêndios no porto. Então, são inquéritos mais difíceis que demandam um estudo, um empenho da delegacia, da equipe de investigação. Então, os demais fatos a gente leva com tranquilidade. Esses são os 2 principais desafios. Doutor Gato, a doutora disse que ser policial sempre foi um sonho. O senhor é de Santos? Não, eu sou do interior. Interior de qual cidade? De São Miguel Arcanjo, na região de Sorocaba. De Sorocaba. Então o senhor conhece muito bem a região que ainda está em primeiro lugar, mas daqui a pouquinho a gente está lá par e passo com eles. A profissão, como é que aconteceu na vida do senhor? Bom, eu tenho 32 anos de funcionalismo público e comecei a carreira de delegado
em 89. Mas eu sempre gostei desse contato com as pessoas, de conversar, desde do peão da fábrica até o dono da fábrica. Então, é isso que me atraiu na carreira de delegado de polícia. Trabalhei depois na DIG e na DISE de registro. 2008 fui promovido a seccional. Trabalhei lá em Jacupiranga. E 2015 vim aqui para Santos, né? Na verdade, deixa eu contar, minha família é daqui de Santos, a família paterna, ao lado do meu pai. Então o senhor já conhecia a cidade? Sim, eu passei 40 rebeliões da minha vida aqui em Santos, né? E estou muito feliz de estar aqui, gosto muito de Santos, filho na faculdade, está tudo ajeitado aqui. 32 anos de vida, de carreira pública, certamente o senhor já viu acontecer muita coisa. De lá para cá, desde que o senhor entrou na polícia, o crime e o perfil do criminoso mudaram? Mudou bastante. Mudou bastante, principalmente com o avanço da tecnologia, principalmente pelo consumo que aumentou muito do crack. O crack modificou a criminalidade de uma maneira geral. E também com o surgimento aí das facções criminosas, do crime organizado, né? Então, essa foi a principal mudança que eu vi acontecer. Essas facções criminosas, muito se diz que as facções migraram de São Paulo para a região aqui do nosso litoral. E nós temos uma região geograficamente bastante complicada e favorável, muito parecida, vamos dizer assim, respeitando as nossas extensões, o Rio de Janeiro, né? O tráfico de drogas, ele é o nosso maior desafio, doutor? Sim, o tráfico de drogas é um gerador de violência, por isso um grande desafio. E os crimes de roubo também são um grande desafio, né? Doutora, como age a Delegacia de Atendimento ao Turista quando há um caso de tráfico de drogas? A gente precisa identificar que se o crime acontece na área do porto ou se ele é internacional, porque se for um tráfico internacional, a atribuição... Polícia Federal. É Polícia Federal. Nós somos muito parceiros, eu faço parte da CESPORTOS, Comissão Estadual de Segurança Pública Portuária. Então, lá, essa comissão presidida pela Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Guarda Portuária, com a ANTAC, com a Polícia Militar, nós da Polícia Civil. Então, eu posso assegurar hoje que a área, né, de segurança pública no Porto há um trabalho conjunto fenomenal, como de fato podemos dizer que não há muito tempo. Sexta-feira, inclusive, teve uma outra grande apreensão enorme de cocaína. Então, é fruto desse trabalho conjunto. Nós estamos interligados a todo momento, nós temos reuniões mensais e encontros quase semanais. Então, sim. Então, a minha delegacia diretamente, ela não atua porque, na verdade, quando entra no Porto, ela acaba sendo um tráfico internacional. Mas nós pegamos, às vezes, e há operações específicas na temporada do jovem desavisado, né, um pouquinho desorientado, que tenta embarcar com algum, infelizmente, com algum entorpecente, que a lei não permite, não pode. Isso acontece mesmo, doutora? Acontece. Infelizmente, acontece. Parece que as pessoas não vão para se divertir, né? Então, levam algum... E aí não viaja, e aí não embarca, e aí responde pelo crime. É autuado em flagrante. Então, o uso de entorpecente hoje, a lei ela mudou, né? Então não há prisão do usuário, mas há o registro do criminal, vai para o fórum. Fica fichado, então, né? Fica desnecessário, né? De forma desnecessária, fica. O senhor falou que, além do tráfico, o roubo ainda é um desafio, doutor? Os crimes contra o patrimônio, né? São sempre a nossa prioridade. Furto, o roubo. Dia a dia nós estamos trabalhando para que isso diminua, esses números diminuam. Né? O senhor disse uma coisa que eu também ouvi do novo comandante da Polícia Militar, a necessidade e a importância de se falar com o público, né? De olhar nos olhos de quem você está atendendo. E eu acho que o brasileiro está muito carente disso, né? E o que eu percebo hoje, andando pelas ruas, é que a polícia, de um modo geral, civil e militar, ela resgatou da população uma confiança. O senhor sente isso também? Sinto, porque a polícia está aberta 24 horas, né? Nós temos delegacias em todas as cidades funcionando 24 horas. E às vezes não tem outra repartição pública, não tem com quem conversar e passa lá na delegacia. Nós atendemos muitos casos que não são de polícia, que são de pessoas querendo
uma conversa, querendo um conselho, querendo um minuto de atenção. E a gente prega para que os funcionários, para que os policiais façam isso, que conversem realmente. Na delegacia da senhora, gostar de gente é um pressuposto, né, doutora? Não, a gente gosta de gente mesmo. Das carreiras jurídicas, quando a gente faz o curso de Direito, a gente está em tese, né, a gente pode ir para qualquer carreira jurídica. Ministério Público, magistratura, enfim. Mas a atividade de delegado, de policial, me atraiu justamente pelo contato diário com as pessoas. A confusão é quase que regra no nosso plantão, porque as pessoas chegam com um problema muito grande, né, no calor dos fatos. E você ser o agente do Estado que vai tentar acalmar, tentar, né, separar, explicar a situação para um, para o outro, o brasileiro é muito carente de informação jurídica. Ele não sabe o que fazer. E o Dr. Gatto acerta quando fala, a maior parte dos nossos atendimentos são sociais. Muito comum. Eu já fiz divisão de bens em BO, não criminal. Porque o casal ia brigar, é o terceiro plantão que eles apareciam lá brigando, porque ele pegou meu ferro, porque eu quero o tanquinho, nunca me esqueço do tanquinho, eu nem sabia o que era um tanquinho. Existe uma máquina de lavar, tipo um tanquinho. Eu falei, ok, vamos então fazer um boletim de ocorrência, o que fica para cada um? Vamos, foi a solução. Nunca mais apareceram. Nunca mais. Aí foram fazer o divórcio depois, consensual. E aí não teve problema nenhum. Então, você ter esse olhar, então hoje a polícia ela tem que mudar, ela está mudando porque a sociedade precisa dessa orientação. E nós estamos 24 horas abertos para isso. Então é um desafio, porque o policial ele está cansado, em alguns momentos a questão salarial o desmotiva, mas a gente não pode nunca culpar isso e maltratar a população. Todo mundo sabia do salário quando fez o ingresso, a inscrição, ficou estudando, suando, esperando ser aprovado. Ninguém foi enganado, né? Não, a polícia não foi buscar ninguém em casa. Então a gente sabe disso. Não quer dizer que a gente não vai pleitear questão salarial, um reconhecimento, claro, mas nunca culpar a população por esse problema. Então é um desafio diuturno, mas que vale a pena. E ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos este bloco falando de saúde. Afinal, a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população e não só para os grupos prioritários a partir de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, há 10 milhões de doses da vacina disponíveis em todo o país. A campanha de prevenção acaba na próxima sexta-feira, desta vez sem previsão de prorrogação. A meta do governo é alcançar 90%, pelo menos, do público-alvo. Até 25 de maio, apenas 63,6% haviam recebido a dose. Se antes a desculpa era que muita gente não tinha dinheiro para pagar pela vacina na rede pública, agora isso não é mais problema. Então, até sexta-feira, a vacina está liberada para toda a população. E no Caderno Regional, você vai ter o resumo de tudo que foi notícia no fim de semana e as principais notícias que movimentaram a região nesta segunda-feira. Uma reportagem vai falar justamente sobre a liberação da vacina da gripe. Além disso, você terá todas as informações sobre os novos ecopontos em São Vicente. Um belo presente para a cidade no Dia Mundial do Meio Ambiente. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a falar sobre segurança, combate ao crime com o delegado seccional de Santos, Manuel Gatto Neto, e com a delegada Marta Virgini, chefe da Delegacia de Atendimento ao Turista. E como eu anunciei no bloco passado, o nosso WhatsApp está aberto para a tua participação e nós já temos uma pergunta, pode pôr na tela. É o Jurandir Silveira de São Vicente. Existe uma pressão por parte da seccional para com o governo do estado em trazer mais investimentos para a nossa região? Na verdade, eu acho que, por hierarquia, a seccional conversa com a secretaria e a secretaria é que briga lá com o governo, não é? Perfeito. Todas as necessidades, todas as nossas reivindicações são colocadas em documentos e são encaminhadas pelas vias hierárquicas, né? Nós temos conseguido alguns recursos, sim, então, na iminência de comprar novos computadores, equipamentos de informática. Então, estamos sendo bem atendidos aí por parte do governo estadual. O diálogo é bom. Bom. Pena que não tem toda a verba necessária, né? Então, na medida do possível, as mais urgentes, elas têm chegado, sim. Doutor, há mais ou menos um mês, uma mega operação reuniu aí 130 policiais e prendeu mais de 80 pessoas. Esse é um recado claro para
criminalidade de quem é que manda? Que a coisa não está invertida, como eles gostam de dizer? Nathalie, na verdade, nós não gostamos desse termo aí, mega operação, né? Nós preferimos falar em atuação de campo de polícia judiciária, porque são ações programadas. No dia a dia, a polícia vai recebendo aí as informações de pontos de tráfico de drogas, de pessoas envolvidas com o crime, e a gente pede os mandados de busca e mandados de prisão desses criminosos. E aí agendamos uma data onde todas as cidades que compõem aqui a seccional de Polícia de Santos agem ao mesmo tempo. São 24 horas de trabalho intenso, cujos resultados são magníficos, né? A apreensão de vários quilos de drogas, armas, e um número expressivo de pessoas presas. Nós acreditamos que o combate ao crime contra o patrimônio, né, o furto e roubo, se faz com a prisão dos criminosos. O ladrão preso não vai furtar e não vai roubar. E o combate ao tráfico de droga, ao comércio ilegal de drogas, se faz com a apreensão das drogas, com a apreensão dos bens... Com o desmonte do ponto, né? Perfeito. A apreensão dos bens dos traficantes, né? Causando um prejuízo aí financeiro a ele. O tráfico de drogas não é nada mais do que um comércio, né? Então nós temos que causar esse prejuízo a ele. E é isso o que essas operações, né, na tua linguagem, na linguagem jornalística, é feito, né? O senhor, o novo comandante da polícia esteve aqui e o senhor abordou uma questão muito importante que é com relação ao cumprimento da legislação. E, às vezes, a população pode ter a impressão de que a polícia prende e o Estado solta. E a nossa legislação solta, né? A nossa legislação, ela é muito falha, doutora? Em alguns momentos, na minha opinião pessoal, sim. Acho que há um excesso de benefícios. Em alguns casos, principalmente se tratando do crime de roubo, que é um crime que realmente, né, como o doutor Gaetano sempre fala, as pessoas não têm medo de serem assassinadas, salvo em casos pontuais, alguma briga, alguma coisa assim. As pessoas têm medo do latrocínio, que é, né, a morte após a morte, após o roubo. Então, esse sim assusta, essa sensação gera a sensação de insegurança. Então, sim, há necessidade de uma mão forte maior do Estado nesse tipo de crime. Então, a polícia como um todo, ela tem como prioridade coibir, prender os roubadores, mas há sim essa preocupação sempre, né? Então, o crime ele não é um problema só policial. Não. A polícia ela atua no final, quando ele acontece, mas a origem... Ele é social, né? Ele é muito complexo. Quando a gente fala do tráfico, ok, né, dá prejuízo para o traficante, apreender a droga, mas se a gente não fizer nada com o usuário, também não vai ter fim, porque, ok, quebra-se esse ponto aqui, se tem usuário, ele vai abrir outro, onde ainda não se sabe. E quando a gente fala em usuário, a gente pensa no problema do crack, né? Sim. O crack foi uma droga devastadora, porque a cocaína, ela é cara, né? Teoricamente, ela é cara. O crack, ele é barato, e uma pedra é o suficiente para a pessoa ficar viciada na droga. A característica do crack é a compulsividade. O usuário de crack, ele fuma, ele vai fazer uso de toda a droga que ele tiver à disposição. E quando acabar essa droga, ele vai fazer de tudo para conseguir mais. Vai se prostituir, ele vai furtar, ele vai roubar, ele vai matar, né? Então, por isso que eu falei no início, que o crack mudou todo o perfil aí do crime e do criminoso. Aqui em Santos, doutor, o crack, a gente, levando em consideração a ação que aconteceu lá em São Paulo, que gerou polêmica, o fim da Cracolândia, que quem morou em São Paulo e quem passa por São Paulo sabe exatamente o horror que era aquela Cracolândia, né? Hoje se discute a questão da internação compulsória, se pode ou se não pode. Enfim, todo mundo reclamava da Cracolândia, enfim, houve uma ação e as pessoas reclamam da ação. Não é isso que a gente está discutindo, mas aqui em Santos, o crack, ele é um problema sério? Eu acho que em todas as cidades do Brasil, o crack é um problema sério, né?
A polícia tem apreendido uma grande quantidade de crack em suas ações, né? A gente vê que ele realmente está presente aqui na nossa sociedade, e não é só com famílias pobres, não, com moradores de rua. São com pessoas da classe média, da classe rica também, estão caindo na tentação dessa droga, não infelizmente. E para recuperar, a gente sabe que é muito difícil. Dificílimo, né? Ou talvez impossível até. Existem especialistas que dizem que a recuperação do crack, ela nunca é 100%, porque ela é uma droga muito devastadora, né? E o tratamento é para sempre, né? Para sempre, para sempre, exatamente. Voltando um pouquinho às operações, que eu gosto de chamar de mega operações, elas continuam ao longo de todo o ano, né? Porque, assim, as percepções, as informações, elas não param de chegar na delegacia, né? Perfeito. E é exatamente isso. A gente vai reunindo as informações, vai coletando aí os mandados de busca, os mandados de prisão, acertamos uma data e deflagramos essa atuação de campo de polícia judiciária. Então, os criminosos fiquem bastante atentos que é rotina da polícia receber informação e ir atrás do bandido, né, doutor? Perfeito. E frisar, desculpa te interromper, mas a população é muito importante nesse momento. Sim, isso que eu ia gerar essa confiança, porque a polícia não faz nada sozinha, precisa da informação da sociedade, precisa. Então, há o sigilo, então, que a sociedade confie nos policiais. A gente sabe que sempre, qualquer carreira, existem aqueles que não são tão legais, mas qualquer carreira. Sim. Mas a grande maioria é trabalhadora, a grande maioria faz por paixão, faz porque quer mudar a sociedade. Sim. Então, nós temos a oportunidade de trabalhar numa carreira que nós somos usuários dela, porque nós também precisamos da segurança pública, nossa família também está na cidade. Então, que a população acredite porque faz diferença. Ah, mas eu só sei a cor do cara que saiu correndo depois do roubo. De repente, a cor da camisa dele... É o grande diferencial. É o que falta na nossa investigação. Então, falar sempre isso é importante. Existe o nosso telefone, é 181, não é? O Disque Denúncia. Com sigilo garantido, liga para o plantão, liga para a delegacia, os policiais que estão na rua também. Então, há essa intenção nossa de atender a população, mas também solicitamos, né, e pedimos a confiança da população e nos fornecer também esse dado. A Polícia Militar falou, quando esteve aqui também, o subcomandante, do problema da subnotificação. Não existe como você planejar uma ação se você não sabe que naquela região existe um problema. Então, a população... Na verdade, além de agente fiscalizador, eu acho que nós temos como missão ser agentes fiscalizadores do poder público, a gente também é agente participativo quando a gente pensa em segurança pública. Perfeito. O boletim de ocorrência é uma obrigação do cidadão que foi vítima de um crime. É em cima dele realmente que a gente trabalha, né? Vamos mapear os locais de maior necessidade do policiamento. A Polícia Militar se orienta em cima disso, né? E nós também. Nós observamos diariamente os boletins de ocorrência e vemos aonde está incomodando mais na nossa população. Doutora, na época de temporada, há 2 anos atrás, a gente recebeu quase 1 milhão de turistas. Sim. Esse ano foi um pouquinho mais fraco, em virtude, enfim, da crise que o país está passando. Só que já há expectativa de novos navios chegando para essa temporada. Sim, já vai aumentar em 2. Exatamente, e grandes, né? Com maior capacidade de turistas. Nessa época do ano, como são planejadas as operações? Então, pelos dias de navio. A gente tem a escala, então a delegacia trabalha justamente pensando nessa escala. Navios temáticos, navios dependendo do perfil do público, há sim uma operação específica. Mas eu posso assegurar, o Porto de Santos, no aspecto de turista, ele é um dos mais seguros. Então, eu faço parte, eu não sou subordinada ao Dr. Gato, eu não sou subordinada a Santos, a minha delegacia é a única aqui na região que é subordinada a DEATUR São Paulo. Então, meu chefe está lá em São Paulo. Então, as outras DEATURs estão em São Paulo. Então, aeroporto de Guarulhos, Congonhas, Viracopos, no AMB. Então, a gente conversa muito nas nossas reuniões. Lá eles têm alguns problemas como os punguistas, os furtadores, que nós não temos essa realidade de crime aqui em Santos. Então, de todos os espaços onde tem DEATUR, a nossa é a mais segura. E aí eu acredito ao trabalho conjunto também, porque o próprio CONCAIS tem a preocupação, as câmeras são de qualidade, lá dentro também trabalha a Polícia Militar, a Guarda Portuária, nós, Polícia Civil, então, Receita Federal, Polícia Federal, então todos os órgãos trabalham juntos dentro.
Então, eu acredito isso. Então, crime, vou ser muito sincera, nós não temos, na última temporada, eu não tive um registro de crime na temporada. O nosso registro acaba sendo no porto, alguns fatos acontecem no porto como um todo, mas para o turista, não. Então, isso é muito produtivo. Eu acho que o único caso que existiu foi um estelionato, mas praticado fora, não foi praticado aqui. Enfim, então, há as operações, mas é o trabalho do dia a dia, salvo quando alguns navios temáticos chamam mais a atenção. Quando é essa questão dos navios temáticos, por que essa atenção tem que ser um pouquinho especial? Pelo entorpecente, infelizmente. Dependendo do tema da viagem, tem um público maior que gosta de usar para se divertir, vamos levar assim a interpretação. Entorpecente não pode, então aí vem os cachorros, e aí a gente tem um trabalho mais... Os cachorros são usados, isso que eu ia perguntar, em que são momento usados. Os cachorros da Receita, são da Guarda... colocados em atividade? Nesses navios específicos, quando a gente já tem um histórico, então, né, a gente já trabalha, eu especialmente 4 anos, mas quanto tempo já tem a temporada, então a gente já sabe, já tem a experiência, então os cachorros da Receita Federal, da Guarda Portuária, eles são nossos parceiros. Opa, sempre. Falando em drogas, doutor, semana passada a gente teve a incineração de 3 toneladas de droga, né? Resultado de diversas operações na nossa região. A gente já falou bastante aqui da questão do crack, falou da problemática da droga. Na visão do senhor, é possível acabar com o tráfico de drogas? Não, eu acho que é impossível, né? Mas a gente tem que diminuir os efeitos dele, né? Não pode estar fumando na rua, estar vendendo em qualquer lugar. Isso é competência da polícia ir em cima dessas situações, né? Nathalie, na semana passada foram 3 toneladas de drogas incineradas, mas desde 2015 nós já incineramos 17 toneladas. Nossa! 17 toneladas de droga de 2015 para cá. Eu trouxe alguns números aqui bastante interessantes nessa questão. Eu fui delegado da DISE por 12 anos. Que é a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Então, eu gosto muito dessa matéria, né? Olha, alguns números aqui. Em 2014, a Polícia Civil e a Polícia Militar, juntas, aqui na área da Seccional de Santos, apreenderam 1.200 quilos de droga. Pouco mais de 1 tonelada. Perfeito. Em 2015, nós apreendemos 2.500 quilos. Mais que dobrou. Mais que dobrou. O ano passado, 2016, esses números foram para 6.300 quilos. Nossa! E este ano, nós já temos apreendidos aí 1 tonelada e 800, 1.800 quilos este ano, nos 4 primeiros meses. É uma perspectiva aí de chegar a 7, 8 toneladas de apreensão de drogas. A região mais problemática com relação a drogas, da atuação da seccional, qual seria a cidade? É Santos pelo tamanho? É Praia Grande? Não, a gente tem um problema em todas essas cidades, não dá para dizer que uma cidade é pior que a outra, não. Todas têm um problema e a gente está atento a todas essas cidades. Nas atuações de campo nossa, todas as cidades, todas as unidades policiais fazem a apreensão de drogas, né? Então o problema é geral. 17 toneladas, é muita droga, doutor? Bastante, é muita bastante, droga. Sim. Só na nossa região, só na região que a seccional atua, se a gente para pensar. Perfeito. São quantas cidades que a seccional? 6 cidades, Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente e Praia Grande, né? Mas tem um lado positivo, né? Eu gosto sempre da ótica positiva. Tirou de circulação. Uma atuação da polícia, a polícia está presente, a polícia está trabalhando, né? Sem dúvida. São 17 toneladas, é muita droga, mas é droga tirada de circulação. É fato. Né? Então, por isso que a gente tem que cuidar também do usuário. Mudar essa cultura e verificar onde que a nossa sociedade hoje está errando, que está aumentando muito o número de usuário, né? Então, e ele não escolhe gênero, classe social, idade, infelizmente. Não mesmo. E abrimos o último bloco com as notícias do esporte. Dorival Júnior não é mais o técnico do Santos. A gota d'água para a diretoria decidir pelo desligamento do treinador foi a derrota do Peixe para o Corinthians por 2-0, que deixou o Santos estacionado nos 3 pontos ganhos em 4 jogos.
Em reunião realizada na Vila Belmiro, o técnico foi comunicado pessoalmente que não comandaria mais o time. Apesar da equipe do Santos se classificar de forma invicta na Libertadores e seguir bem na Copa do Brasil, o início ruim no Brasileirão e o fato de não vencer nenhum clássico este ano pesaram para a demissão. Dorival Júnior era o técnico há mais tempo no cargo de um clube brasileiro atualmente. Ele foi contratado pelo Santos em julho de 2015. De lá para cá, o time paulista foi campeão daquele ano, bicampeão em 2016, vice da Copa do Brasil de 2015 e vice do Brasileirão no ano passado. Ainda não há um nome definido para assumir a equipe. Apostas são muitas. Elano, ex-jogador e atual auxiliar técnico, é quem comanda o elenco interinamente, inclusive na quarta-feira, contra o Botafogo no Pacaembu. E o Jabaquara também não foi bem pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Jogando em casa, a equipe santista foi goleada pelo São José Esporte Clube por 4-1 em jogo válido pela 9ª rodada. Com o resultado, o Jabaquara permanece na 5ª colocação com 7 pontos. Vamos torcer aí para o nosso Jabuca dar uma reagida. E voltamos a conversar com o delegado seccional de Santos, Manuel Gato Neto, e com a delegada Marta Virgini, chefe da Delegacia de Atendimento ao Turista. Ainda dá tempo de você enviar sua mensagem. Se quiser também mandar um vídeo, pode também. O nosso WhatsApp está aí na tela. Eu volto perguntando para vocês dois, né? Qual é a importância do trabalho integrado das polícias? Volto a referendar a entrevista que eu fiz com o novo comandante. Ele disse que a relação com a Polícia Civil está muito boa. Isso é importante para o combate ao crime, doutor? Indiscutivelmente, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar são parceiras, são aliadas contra o crime. O Coronel Rogério, que se aposentou, Coronel Ricardo, que se aposentou recentemente, um dos profissionais mais competentes que eu conheci. Tinha um entrosamento, o profissionalismo dele foi marcante, né? Já o Coronel Rogério, que é o atual comandante do CPI 6, é meu amigo pessoal há vários anos. Nós fizemos juntos aí o curso superior de polícia. Olha! Ele para ir para patente de coronel e eu para delegado de classe especial. Então, tenho certeza que esse relacionamento, esse bom trabalho vai continuar. A senhora já disse a importância de se trabalhar em parceria, né, doutora? A polícia não faz nada sozinha, né? Nós precisamos de vários setores, vários instrumentos que são formados na sociedade. Então, claro que a co-irmã, a polícia militar, que faz o policiamento preventivo, é essencial. Ninguém ganha com essa briga entre instituições. Só a sociedade perde. E aqui nós estamos trabalhando para ajudar a sociedade ao bom convívio de todos. Então, e eu asseguro, a minha realidade é o Porto de Santos, não só com a Polícia Militar, como também com a Guarda Portuária, como também com a Polícia Federal, com a ANTAC, com a Receita Federal. Esse trabalho, essa união de esforços, os números apresentam, justificam. Então, a gente está aqui para isso e, sim, com certeza, é bem importante. No primeiro bloco do nosso programa, doutora, a senhora falou que tem uma segunda atividade. Hoje é destaque em todos os jornais, inclusive no nosso no jornal principal, o Jornal de Circulação, que há disponíveis no país 4.500 vagas em concurso público. E o concurso público é a sua segunda paixão, a gente pode dizer assim? É o que eu mais faço na minha hora vaga. Então, no horário de expediente é a delegacia, é a polícia, mas na minha hora, no meu momento de descanso, eu trabalho com essa função de teacher coach. Eu ensino pessoas a aprenderem a estudar certo para conseguir realizar sonho por meio do estudo. E eu brinco sempre, Nathalie, quanto mais cliente, quanto mais pessoas eu ajudar na técnica de estudo, no Eu Estudo Certo, menos cliente eu tenho na delegacia. Esse é o site, www.euestudocerto.online. Então, quanto mais as pessoas forem independentes e saberem estudar e realizar os seus sonhos pela forma correta, pelo estudo, porque conhecimento ninguém tira da gente. Não. Dinheiro, amigos, beleza, tudo isso a gente perde. Agora, conhecimento ninguém não. tira. Só que as pessoas não foram ensinadas a estudar. Então, a gente passa 11 anos na escola... decorando matéria. Decorando, juntando palavras uma em cima da outra na nossa mente e não, de fato, entendendo aquilo. Então, essa é a minha atividade, é a minha segunda paixão, sim. Ajudar os meus alunos a aprenderem a estudar, a manter a informação por mais tempo e ir bem na prova.
Meu tempo acabou. Eu ainda tinha, acho que, uma relação de umas 10 perguntas. Eu gostaria de agradecer os telespectadores que mandaram participação pelo nosso WhatsApp. Eu costumo dizer que eu quero e preciso de mais tempo de programa. Quem sabe daqui a pouco eu consigo. Doutor Manuel, muito obrigado pela tua participação aqui, pela liberação do Dr. Gaetano para tê-lo aqui na nossa bancada. E tem aqui no Bom Dia Baixada sempre um espaço para divulgar informações que são importantes para a nossa população. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho da Polícia Civil, das coisas positivas, né, que a gente realiza todo dia. Muito obrigada. Obrigado. Doutora Marta, muito obrigada pela participação da senhora. Espero tê-la na minha bancada outras vezes, quem sabe. Daqui a pouquinho a gente vai discutir sobre concurso público e eu vou ter a doutora Marta aqui falando um pouquinho e dando dicas. Muito obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer. Parabéns pelo programa. Obrigada. E amanhã o nosso tema serão os direitos de pessoas com câncer. Se você tem alguma pergunta, já pode enviar para o nosso WhatsApp. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!